Tudo bem, pessoal? Vamos hoje à nossa aula de certificação Linux. Vamos aí à leitura da nossa apostila LPIC 1, que é cedida aí pelo Instituto Linux, e através dessa apostila nós vamos estudar aí para o exame. Então, nosso tema hoje é o /dev. O /dev ele é um diretório relacionado aos dispositivos. Nós viemos aí estudando a questão dos dispositivos, da instalação, dos comandos que auxilia aí a saber se eles foram carregados no sistema dentro da memória, saber que se eles foram identificados aí, se as placas, os dispositivos, tanto o USB quanto as placas internas foram identificadas. E hoje nós vamos ver esse diretório que de alguma forma carrega aí várias informações do sistema, tanto diretórios quanto processos, quanto links também às vezes, tudo que é carregado aí dentro do sistema e que de alguma forma precisa aí funcionar dentro do sistema, ele passa pelo /dev. O /dev ele faz aí uma conexão entre o hardware e a parte de software, podendo aí de alguma forma conectar esses dispositivos tudo junto, não só arquivos, diretórios, mas também links e processos. Na realidade, o /dev ele funciona aí como se fosse o estacionamento, e o dev que nós vamos também conhecer, ele funciona como se fosse um manobrista, porque ele vai levar todos esses dispositivos para dentro do dev. Então, por exemplo, quando a gente faz aí a instalação de um sistema, ou quando a gente pluga um mouse novo ou um novo dispositivo na nossa CPU, na nossa máquina, o dev ele vai encaminhar esses dados aí lá para o /dev, para que ele seja colocado lá e lá ele comece a realizar a comunicação entre a parte de hardware e a parte de software. Então aqui na apostila o que a gente tem é que diz o seguinte: o outro diretório diretamente relacionado aos dispositivos em um sistema Linux padrão é o /dev. Cada arquivo dentro do /dev é associado a um dispositivo do sistema, particularmente dispositivos de armazenamento. Ou seja, ele está colocando aqui que principalmente, não só, mas também os HDs, os SSDs, todos eles precisam ser reconhecidos lá no /dev para que eles possam ser aí instalados no sistema, para que eles possam ser reconhecidos pela máquina. Então, por exemplo, quando é um HD, nós vamos ter lá o /dev HDA, /dev HDA1, /dev HDA2, e o dev é o que vai levar essa informação lá para o /dev para que seja montado. Então, o que a gente tem são principalmente arquivos de configuração, e as regras dele dentro do dev, e o dev ele serve como se fosse um administrador de sistema. Ele diz ao dev como comportar-se. Então ele determina aí como o sistema vai comportar diante daquele aplicativo. Então o /dev é o local onde ficam os dispositivos. O dev é o programa que vai realizar o serviço que vai levar esses sinais lá, para poder acrescentar nesse /dev. E nós temos também o /etc o dev, que é o diretório de configuração desses sistemas. Então, os dispositivos, eles, na maioria das vezes, eles são removíveis, eles são manipulados pelo sistema, o dev. Ele vai entrar e sair, vai ficar lá, claro, enquanto o sistema está funcionando.
ele cria os dispositivos correspondentes em /dev e o kernel do Linux captura o processo dev, que por sua vez identifica o dispositivo e cria dinamicamente os arquivos correspondentes em /dev usando regras pré-definidas. Então, nas distribuições Linux atuais, o dev, que é o manobrista, vamos dizer assim, ele é responsável pela identificação e configuração dos dispositivos. Ele vai levar esse dispositivo até lá, o /dev, e ele, durante a inicialização da máquina, ele faz a detecção. Quando ele faz a detecção no momento da inicialização, é o que a gente chama de cold plug. E se ele fizer a detecção no momento em que a máquina está funcionando, é o que a gente chama de hot plug. Então, o hot plug é o termo usado para se referir à detecção, configuração de um dispositivo enquanto o sistema está em execução, quando inserimos um dispositivo USB, por exemplo. O kernel do Linux ele suporta recursos de hot plug desde a versão 2.6, permitindo que a maioria dos barramentos do sistema disparem eventos de hot plug quando um dispositivo é conectado ou desconectado. À medida que novos dispositivos são detectados, o dev pesquisa uma regra correspondente nas regras pré-definidas armazenadas no diretório. Então, /dev/rules, que é o nosso diretório de configuração, ele na realidade ele funciona como se fosse um manual de instruções, né? Ele é o livro de mesa lá do manobrista, que diz: carros vermelhos vão para a direita e carros verdes vão para a esquerda. Ele vai fazer essa divisão aí a partir das regras que foram colocadas para o manobrista. Então, o Linux ele segue esse padrão muito organizado de diretórios. A gente sabe. O nome /etc ele vem de Standing Tool Chest, que significa o local padrão para arquivos de configuração de todo o sistema. Então, o kernel ele detecta o hardware, como a gente viu nas aulas anteriores. Ele acorda o DV, que é o manobrista, e o dev lê as regras em etc/dev manual. O manobrista vai lá e lê as regras, vê o que ele tem que fazer, e o dev cria o arquivo final, que é o /dev. Então o manobrista vai criar esse arquivo e passa a mostrar como fazer o Linux reconhecer o celular, por exemplo, que você plugou lá no computador, ou então o mouse que você plugou no computador. Bom, então vamos aqui ao nosso sistema, né, para a gente poder identificar cada um desses diretórios, desses arquivos, para a gente poder entender aqui como que funciona. Então vamos limpar aqui a tela, vamos dar aqui um cd/dev, vamos dar aqui um ls-la, né? Vocês veem aqui que tem uma série de arquivos e dispositivos. Vamos lá, /dev, dar ls-la, vamos dar aqui um ls. Então, vocês verem aqui STA, STA1, STA2. Vocês veem aqui, na realidade aqui são diretórios, né? São links, são arquivos, né? Todos eles juntos aqui. E aqui é a identificação de dispositivos, de CD-ROM, tudo que foi carregado na máquina. Ele vai precisar aqui fazer uma conexão. Ele faz uma conexão aqui, alguns deles com /proc, que nós vimos anteriormente. Então, essa conexão muitas vezes através de link simbólico. Nós vemos aqui outra através do log, através do RTC, stdar, stin, stdout, também indo lá para o proc, /self,
FD/2, os monitores, né, os TTY, que cada um dos TTY, Random User Fault, VBox Guest, que nós vimos lá atrás, que é um módulo que nós instalamos, também está carregado aqui. Ou seja, tudo foi carregado aqui pela máquina, né? O dev ele trouxe até aqui, criou aqui dentro do /dev, né, essa ligação que existe entre o proc e entre o arquivo que está instalado para poder rodar aquele determinado dispositivo. Bom, se entrarmos aqui em cd/etc /udev, cd udev, nós vamos ver aqui que ele possui os arquivos de configuração, aqueles arquivos que nós falamos, que seria aí a configuração que vai determinar como que o dev vai funcionar, seja no rules.d, seja no dev.conf. Essas configurações elas servem para determinar como que o dev funciona e como que ele vai carregar o /dev. Então aqui pelo menos precisam estar aqui as informações para isso. Pode ser que a gente não encontre talvez muita coisa, mas aqui a gente já tem algumas informações a respeito da forma do sinal, questões ligadas aqui à forma como esse processo ele vai se dar dentro do sistema. Então vamos aqui no o dev.conf, que nós vimos anteriormente, e vamos aqui nesse diretório que é cd/rules.d. Tem aqui dois arquivos bem pequenos mesmo. E, bom, é isso. Na realidade são configurações, né? Aqui vão estar as configurações que vão determinar como o dev vai funcionar, como ele vai carregar o dev no que diz respeito aos processos, aos arquivos, tudo aquilo que vai ser necessário ser carregado dentro do sistema no que diz respeito aí aos dispositivos que a gente conectar nas máquinas, e lá em relação ao dev até em relação a outros tipos de processos que ele vai estar rodando no momento em que a máquina está funcionando, principalmente possibilitando o hot plug, né? Ou então o cold plug, ou seja, o cold plug no momento em que você liga a máquina, ele vai possibilitar o carregamento dos dispositivos no sistema. No momento em que você liga algum dispositivo com a máquina ligada, o hot plug o dev vai pegar aquela informação e vai levar lá para o /dev para poder gerar ali uma informação específica para que o kernel ele possa funcionar. Bom, então é isso. Até a próxima aula. Até mais.